Olá pessoal, nós vamos resolver aí 20 questões sobre tabela periódica. Inicialmente vamos fazer aqui alguns comentários que valem não só para esse capítulo, mas valem também, partes desses comentários aqui para outros capítulos interessantes que vocês resolvam fazer exercícios. Então, antes de pegar uma lista de exercícios para resolver, você tem que fazer antes uma revisão do conteúdo teórico. No caso aí da tabela periódica, né? Então você vai rever aquelas coisas mais importantes da tabela periódica. A estrutura da tabela periódica, o que é um período, o que é uma coluna, o que significa dois elementos estarem no mesmo período, o que significa dois elementos estarem na mesma coluna, o nome e os apelidos das colunas, né? E, é claro, os símbolos dos elementos, que é muito importante. Você precisa entender claramente na tabela periódica, isso é uma das coisas mais importantes, onde é que estão os metais, né? Eles ficam à esquerda da tabela periódica, eles têm tendência de perder elétron, eles têm tendência de formar cátions. Quanto mais à esquerda eles estiverem, são metais mais reativos. E onde estão os ametais ou não metais na tabela periódica? Que é justamente o contrário, eles têm tendência de ganhar elétron, eles têm tendência de formar ânions, e quanto mais à direita eles estiverem, exceto os gases nobres, evidentemente, os ametais são mais reativos. Então, os ametais da penúltima coluna, né, são os mais reativos. Depois você deve estudar o comportamento das principais propriedades que podem ser identificadas pela localização dos elementos na tabela periódica. Não esquecendo jamais de estudar raio atômico, eletronegatividade, eletropositividade e energia de ionização. É claro que as outras propriedades também são importantes, você deve olhá-las, né? Mas essas quatro citadas anteriormente aí, você não pode nem pensar em deixar de lado. Essas quatro são fundamentais. E lembre-se, e isso vale então para outros assuntos, que você está fazendo exercício para aprender. Então estude todas as afirmativas. Não fica buscando só aquela correta, achou e parou. Você tem que estudar todas as afirmativas. Você tem que saber por que ela está certa, por que ela está errada, o que eu poderia modificar nela que ela ficaria certa, o que eu poderia modificar nela que ela ficaria errada. Então isso é que é estudar o exercício. Resolver exercício não é um campeonato de velocidade de resolver questões. Essa velocidade de resolver questões, que é importante, você adquire com a prática. Então você adquire justamente fazendo bem feito esses exercícios. E aí quando você tiver uma prova, um vestibular, você já está mais seguro, e então lá é a hora da velocidade. Mas para ter velocidade, você tem que ter segurança. É a mesma coisa de um carro. Você acelerar um carro onde você não tem segurança, o resultado não vai ser muito bom. Então vamos lá, vamos aos exercícios. Primeiro exercício aí, uma questão da FUVEST. Observe a posição do elemento químico ródio RH na tabela periódica. Ele está aqui na nona coluna, certo? Aqui no quinto período, né? Primeiro período está lá em cima, segundo, terceiro, quarto, quinto período, né? Assinale a alternativa correta a respeito do ródio. Possui massa atômica menor que a do cobalto? De jeito nenhum. Cobalto está em cima dele, os elementos que estão em cima, eles têm massa atômica menor, porque eles têm número atômico menor também. À medida que você vai descendo na coluna, a massa atômica vai aumentando. Com letra A de cara, está fora. Apresenta reatividade semelhante à do estrôncio. O estrôncio está aqui, ó, no mesmo período dele. E isso é uma característica do quinto período. Não, não existe isso não. Os elementos que estão no mesmo período, eles têm o mesmo número de níveis. Eles têm o mesmo número de níveis. Mas isso não tem nada a ver com propriedade. Elementos que têm a mesma propriedade estão na mesma coluna. Então as propriedades do ródio são parecidas com as do cobalto, que estão em cima dele, ou do irídio,
que estão embaixo dele. A coluna é também chamada de família, exatamente por causa disso, porque eles são familiares, eles têm propriedades parecidas. O período não tem essa característica. É um elemento não metálico, letra C, de jeito nenhum. Ele é um metal. Esses elementos que estão aí no meio da tabela periódica são os metais. Basicamente, todos os elementos que estão à esquerda dessa linha que eu tracei aí são metais. E os que estão à direita são não metais ou ametais. Exceto, é claro, o hidrogênio, né? Exceto, é claro, o hidrogênio. O hidrogênio não é um metal, certo? Bom, então ele não é não metálico, não, ele é metálico. É uma substância gasosa a temperatura ambiente? De jeito nenhum. Ele é um metal e é um metal sólido. O único metal líquido que a gente tem é o mercúrio, o Hg. É uma substância boa condutora de eletricidade. Óbvio, né? Se trata de um metal. Metais, a gente sabe, são bons condutores de eletricidade. É uma questão tranquila demais, porque a resposta é muito óbvia. Né? Se você sabe que esses elementos aí são metais, são os chamados metais de transição, né? Os metais das colunas baixas, essa questão fica uma questão extremamente óbvia. Tá? Letra E, portanto. Vamos para a próxima. Questão 2. Falando aí do desastre de Mariana. Então conta uma historinha, parece até uma questão de Enem, né? Conta uma historinha, as questões do Enem sempre contam uma historinha. A Samarco, quanto da ocorrência do desastre, divulgou que os rejeitos originários da barragem não continham substâncias tóxicas para os seres humanos. No entanto, foram publicados pela imprensa resultados de análise de laboratórios independentes que contrariam a tese da mineradora. As análises independentes apontam que a lama despejada no solo e nos rios contém concentrações significativas de metais pesados, como mercúrio, alumínio, chumbo e cobre. Bom, primeiramente, esse conceito de metal pesado, ele varia demais, tá? Alguns autores consideram alguns metais como pesados, outros consideram outros, etc, etc. Com toda certeza, o mercúrio e o chumbo são metais pesados. Com toda certeza. O mercúrio, o chumbo, o cádmio, sempre em todas as listas estão lá no meio, são metais pesados. Tá? O cobre às vezes está nessas listas, o zinco às vezes está nessas listas. Agora, o alumínio, apesar de a gente ter muitas dúvidas sobre ele, não costuma ser considerado um metal pesado. Mas tudo bem, isso é um texto só introdutório, não tem nada a ver não. Importante é você conhecer esses 4 elementos citados aí, cujos símbolos e números atômicos estão aí embaixo. Alumínio, número atômico 13, cobre, número atômico 29, mercúrio, número atômico 80, chumbo, número atômico 82. Bom, nesse vestibular aí, tem tabela periódica. Até coloquei uma tabela periódica aí do lado. Se não tivesse tabela periódica, a coisa ficava mais complicada. Né? Você teria que fazer distribuição eletrônica, tarará, 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 certo? E aí dá mais trabalho para analisar. Distribuição eletrônica é extremamente importante praticar também antes de mexer com questões de tabela periódica. E vai ser necessária aí, independente de qualquer coisa. Sobre os elementos citados no texto, depreende-se que pertencem ao bloco P da tabela periódica. O que é bloco P da tabela periódica? São esses elementos que estão aqui, ó, que terminam a distribuição eletrônica em P, de P1 até P6. Esses aqui são do bloco S. Eles terminam S1, S2. Esses aqui do meio são do bloco D, termina a distribuição em D. E esses aqui de baixo, lantanídeos e actinídeos, são do bloco F. Inclusive eu fiz errado aqui, ó. Essa linha não desce até lá embaixo, não, tá? Essa linha para aqui, ó. Esse aqui que é o bloco P, tá? Aqui embaixo é o F. Então aqui termina em S, P, D, F. E o hélio também termina em S, né? O hélio termina em S. Bom, então pertence ao bloco P da tabela periódica? Olha, o alumínio até que sim, pertence ao bloco P. O chumbo também pertence ao bloco P. Mas o mercúrio e o cobre não, né? O cobre está aqui em cima, ó, né? E o mercúrio, ele está aqui, ó,
tá certo? Ele é do bloco D, são elementos de transição, tá? São sólidos na temperatura e pressão ambiente. Olha, pegadinha, né? Porque o mercúrio não é sólido na temperatura ambiente. Alumínio, chumbo, cobre são, mas o mercúrio não é. São elementos de transição externa ou simples? Não. Elementos de transição externa são esses aqui embaixo, do grupo F da tabela periódica. Termina a distribuição eletrônica em F. São elementos paramagnéticos. Olha, elemento paramagnético é um conceito que a gente usa mais para falar de metais, certo? Todos aí são metais. Quando você faz a distribuição eletrônica e tem elétron desemparelhado. Então, elementos que têm elétron desemparelhado, eles têm propriedades em campos magnéticos. Tá? Eles podem ser atraídos ou repelidos em campos magnéticos. Então, são chamados elementos paramagnéticos. Os elementos magnéticos mais importantes, os chamados ferromagnéticos, é o ferro, o cobalto e o níquel. São os chamados ferromagnéticos. Tá? Mas outros que têm elétrons desemparelhados são chamados de paramagnéticos. Então você teria que fazer a distribuição eletrônica de todo mundo ou ter um bom conhecimento do que acontece aqui na tabela periódica. Mas eu vou adiantar a coisa para você. Se você fizer a distribuição eletrônica do mercúrio, você vai ver que ele não tem elétrons desemparelhados. Tá? Ele não tem elétrons desemparelhados. O fato dele estar nessa posição aqui fala que ele termina em D10. D10. E antes de preencher D10, ele preenche todos os subníveis. Então ele não tem elétrons desemparelhados. Então ele não é paramagnético. São bons condutores de corrente elétrica. Puxa vida, caiu na mesma coisa da questão anterior. Né? Se você tivesse lido de trás para frente, você matava a questão rapidinho. Todos eles são metais, mesmo que seja líquido, igual ao mercúrio. Então, se todos são metais, todos são bons condutores de corrente elétrica. Né? Se tivesse lido de trás para frente as duas, né, achava a resposta de cara. Os gases nobres constituem uma família atípica da tabela periódica, sem dúvida. Entre as características seguintes, qual não identifica essa família? Qual não identifica essa família? Gente, é muito importante a gente misturar questões de Enem, nós vamos fazer algumas questões de Enem aí, com questões de vestibulares tradicionais. Para você não ficar na sua cabeça preso só em questão de Enem. Porque a questão de Enem sempre pede a correta. Sempre pede a correta, pelo menos tem sido assim até agora. E outros vestibulares podem pedir a errada. Então você tem que ter muita atenção nisso. Tá certo? Tem que ter muita atenção. Aí eu quero saber qual não é uma característica dos gases nobres. Obedecem à regra do octeto, tem 8 elétrons de valência, exceto o hélio, que possui apenas 2 elétrons, dueto. Perfeito, certinho. Né? Os elementos dos gases nobres, eles completam o octeto dele, 8 elétrons no último nível. O hélio só tem 2 e eles são estáveis exatamente por causa disso. Eles são péssimos para reagir. Eles têm inércia química. Né? Inércia, paradão, eles não gostam de reagir. Então essa palavrinha aí, essa expressão inércia química, seria traduzido como baixa reatividade. Eles não gostam de reagir. Todos os gases nobres podem reagir em condições especiais, exceto o radônio. Não. Os gases nobres realmente podem reagir em condições especiais, mas principalmente aqueles maiores. Tá? O hélio e o neônio, eles não reagem nem em condições especiais. O hélio e o neônio. O argônio até pode reagir, mas a gente ainda tem dúvidas aí se na prática isso é possível. Mas o radônio e o xenônio, deixa eu só mostrar uma tabela periódica aqui, o radônio e o xenônio, que são os maiores, o criptônio também, criptônio, xenônio, radônio, como eles têm elétrons muito distantes do núcleo, a gente consegue desemparelhar esses elétrons, obter valências e aí obter compostos. Então, essa afirmativa está errada. Todos os gases nobres podem reagir em condições especiais, exceto o radônio. Não, criptônio, xenônio e radônio
são os que a gente consegue alguns compostos deles. Hélio e neônio a gente não consegue. E o argônio está ali meio na dúvida ainda. Apresentam elevados valores para suas energias de ionização. Sim, a energia de ionização ela cresce para a direita na tabela periódica. Os gases nobres estão na direita e é muito difícil arrancar elétrons deles, exatamente por causa da inércia química, né? A grande dificuldade que eles têm de reagir. Então, os valores de energia de ionização são muito altos. Agora, nesses maiores que eu citei anteriormente aí, criptônio, xenônio e radônio, já dá para mexer, que eles são átomos maiores, os elétrons estão mais distantes do núcleo, então dá para você fazer alguma coisa, tá? Mas, de uma maneira geral, os valores de energia de ionização são altos mesmo. Não apresentam tendência de formar cátion e ânion. Claro, eles não têm tendência de ganhar elétron e perder elétron, né? E eles já são estáveis, eles têm inércia química. Então, letra E está legal. A letra C é meio maldosa, pegou um aspecto assim mais diferente, né? Mas ela está errada, a letra C, tá? Questão 4. Já não se fazem mais nobres como antigamente. Aí, voltando aos gases nobres, tá? Desde 1962, que cientistas sintetizam compostos envolvendo os gases nobres. Óxidos e fluoretos de xenônio, por exemplo, olha lá, o xenônio ele está no 5º período, tem 5 níveis, né? São os mais comuns. Nas condições ambiente, esses elementos não formam ligações nas condições ambiente, ou seja, são encontrados na forma de átomos isolados. A grande inércia química desse grupo é devida a quê? Usou aquela mesma expressão que havia usado na outra questão. Inércia química. A grande inércia química, ou a baixa reatividade, né, desses elementos, é devida a quê? A configuração semi-preenchida de seus orbitais de valência. Não, gente, é configuração semi-preenchida, é os orbitais preenchidos pela metade, né? Então, um orbital P pela metade, em vez de ser P6, ele é P3. Então ele tem elétrons desemparelhados. Então ele é reativo e procura emparelhar elétrons. Então não é semi-preenchido, é a configuração preenchida. Tá? Semi-preenchida reage. Ao paramagnetismo de seus átomos no estado gasoso? Não. Para ser paramagnético, falei agora há pouco, tem que ter elétron desemparelhado. Gases nobres não tem. Baixa energia de ionização? Também não, acabei de falar, a energia de ionização dos gases nobres é alta. A elevada eletronegatividade, a elevada tendência de ganhar elétrons, cuidado, não é não. Gases nobres não têm elevada eletronegatividade não. Ô Ramon, mas a eletronegatividade cresce para a direita, tinha que pegar os gases nobres. Não, eles são estáveis, eles são estáveis. A eletronegatividade é grande no flúor, no cloro, tá? Na coluna do flúor, mas na coluna dos gases nobres não. Configuração totalmente preenchida de seus orbitais de valência. Perfeito, exatamente isso aí, né? Os elétrons todos emparelhados, né? E aí não tem tendência a formar ligações. Letra E. Os átomos de um elemento químico possuem a seguinte distribuição eletrônica em subníveis e níveis em torno do núcleo. Olha, muito cuidado com isso aqui, tá? Você tem que olhar isso aqui numa ordem. Aqui está na ordem que os elétrons entram naquele diagrama de Linus Pauling, certo? Só que você tem que olhar pela ordem de níveis, senão você vai fazer bagunça. Então, o primeiro nível está cheio, 1s2. Segundo nível está cheio, 2s2, 2p6. Terceiro nível está cheio, 3s2, 3p6, 3d10. Quarto nível, 4s2, 4p6, 4d10. E o último nível dele é 5s2, 5p3. O último nível dele, olha, 5s2, 5p3. Então quer dizer que esse átomo tem 5 níveis. Tem 5 níveis. Tá? E se ele tem 5 níveis, ele está no 5º período da tabela periódica. Quem está no 4º período da tabela periódica tem 4 níveis. Quem está no 2º período da tabela periódica tem 2 níveis. Tá? É desse jeito que os períodos funcionam. Então, se ele tem 5 níveis, ele está no 5º período.
Com isso, você já eliminou lá a letra A, letra B e letra C. Tá? Agora você tem que ver o grupo ou coluna que ele se encontra. Ele tem 5 elétrons no último nível, concorda? 5s2, 5p3. 5 elétrons no último nível. Isso é a antiga coluna 5A. Né? Aquele nome 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, aquilo vem do número de elétrons do último nível, é muito útil. Tá? Só que o pessoal mudou a numeração agora para 1 até 18. Né? Então, se ele tem 5 elétrons no último nível, ele está na 5A. E a 5A, atualmente, é a coluna 15. Tá? Pelo menos ficou fácil assim, né? 1A é a 1, 2A é a 2, 3A é a 13, é só botar 1 na frente, né? 4A 14, 5A 15, 6A 16, 7A 17, 8A 18. Então, grupo 15 ou 5A. Tá? Então, o fato dele ter 5 níveis, quinto período. O fato dele ter 5 elétrons no último nível, coluna 5A ou coluna 15, grupo 15, família 15, tudo a mesma coisa. Beleza? Benefícios nutricionais do quiabo. Muito bem. O quiabo tem um baixo teor calórico. Ele fornece cerca de 30 calorias por 100 gramas de seu consumo. E principalmente carboidratos, fibras dietéticas, fibras, né, que não são digeridas, não fornecem energia, ajudam aí no tubo digestivo. Além de vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E, vitamina K e minerais como cálcio, ferro, zinco, magnésio e potássio. Então pegaram um textozinho falando do quiabo, também cara de questão do Enem, né? Aos dados aí, o magnésio número atômico 12, potássio 19, cálcio 20, ferro 26, zinco 30, tá certo? Bom, e aí vem a pergunta. Para facilitar nossas respostas, eu coloquei aqui do lado, para vocês lembrarem como que a eletronegatividade e a afinidade eletrônica crescem na tabela periódica. Como que a eletropositividade e o raio atômico crescem, exatamente o contrário da eletronegatividade e afinidade eletrônica. E como os pontos de fusão e ebulição crescem. Na coluna 1 e 2 cresce para cima, no resto da tabela periódica do meio para baixo. Tá? Então, relacionado aos 5 elementos citados no texto, depreende-se que, vamos lá, o cálcio, onde é que está o cálcio na tabela periódica? O cálcio está aqui, ó, número atômico 20, tá? Apresenta maior afinidade eletrônica. Ora, não deve ser não, né? Porque a afinidade eletrônica é lá em cima à direita. O cálcio está aqui na esquerda, tá certo? Então nós temos, por exemplo, o zinco, que está aqui, ó, né? A afinidade eletrônica dele é maior que o cálcio. Até o ferro, que está aqui, a afinidade eletrônica dele é maior que o cálcio, porque a afinidade eletrônica cresce para a direita. Então, essa aí não está legal, não. Sai fora. O ferro apresenta o menor ponto de fusão. O ferro apresenta o menor ponto de fusão. Olha bem, ponto de fusão cresce para o meio, tá? Para baixo. O ferro está bem no meio. Ele não está embaixo, não, mas ele está bem no meio. Então, o ponto de fusão dele é maior do que o do cálcio. Sem dúvida nenhuma. Tá? Porque cresce aqui para o meio. Tá? Maior que o do zinco também. Então, ele não é o menor ponto de fusão, não. Né? Tem elementos com ponto de fusão maior, mas ele não é o menor dessa lista aí, não. Está fora. O potássio apresenta maior eletropositividade. O potássio está aqui. O outro elemento que está faltando aqui, marcar, é o magnésio. O magnésio está aqui. Olha os 5 elementos aí, ó. Magnésio, potássio, cálcio, ferro e zinco. Já estão os 5 marcados aqui. Potássio é maior eletropositividade. Tá certo. É o que está mais esquerda embaixo. O que está mais esquerda embaixo é o potássio. Maior eletropositividade. Ele é a resposta. Magnésio apresenta maior eletronegatividade. Não. Apesar de estar aqui em cima, o zinco está muito para a direita, né? Então o zinco é mais eletronegativo, tá certo? Não é uma grande coisa, não, porque os elementos aqui é que são bastante eletronegativos, mas sem dúvida o zinco é mais eletronegativo que o magnésio, porque o zinco está muito mais para a direita. Tá? E o zinco apresenta o maior raio atômico.
maior raio atômico. Gente, raio atômico cresce para a esquerda para baixo. Então, para a esquerda para baixo, maior raio atômico é do potássio, não é do zinco, tá? Então, essas aqui não estão legais, a letra C está legal. Agora, é uma questão que cobrou várias propriedades ao mesmo tempo, tá? Isso é o pesadelo do candidato, né? Isso é o pesadelo do candidato, cobrar aí 5 elementos, cobrou aí 5 propriedades. Tá? Então isso é meio pesadelo, tá? Mas acontece, e acontece com frequência, tá? Por isso que tem que estar preparado. O raio iônico é a grandeza que mede o tamanho dos íons. Então você tem o raio atômico, tamanho do átomo, raio iônico, tamanho dos íons. Conhecer o raio dos íons auxilia na análise da energia reticular dos cristais iônicos, a energia da rede cristalina dos cristais iônicos. Na compreensão da seletividade dos canais iônicos das membranas, né? Aí misturou com a biologia, se um íon quer atravessar a membrana da célula, ele tem que ter um tamanho que passe no canal, né? O raio dele tem que permitir que ele passe no canal. E na interação de íons com locais específicos de enzimas. Tá vendo? Misturou aí também com a biologia. Bom, agora vem a questão mesmo, né? Conhecendo os íons cálcio, cloreto, Cl-, tá feio aí, mas é Cl-, tá? Potássio mais e Mg2+, a alternativa que melhor associa esses íons aos valores de seus raios atômicos é. Então, meus queridos, o que a gente tem que fazer? Se você tiver a tabela periódica, dá para olhar na tabela periódica. Se você não tiver a tabela periódica, você tem que fazer distribuição eletrônica, tá? Então, olha aqui, ó, eu já tenho ela de cor aqui, seria bom que você tivesse uma tabela periódica aí de lado, tá? Cálcio número atômico 20. O cálcio, ele está no 4º período da tabela periódica, olha ele aqui, ó. 4º período da tabela periódica. Isso significa que ele tem 4 níveis. Mas se você fizer a distribuição eletrônica, você vai ver que ele tem 2 elétrons no último nível. 2 elétrons no último nível. E ele perdeu os 2 elétrons. Então ele perdeu esse último nível. Ele não tem esse último nível, ele perdeu. Ele ficou só com 3. Tá? O cloro, se você fizer a distribuição eletrônica, ou olhar na tabela, ele também está no 3º período. Tá? Também não, ele está no 3º período. Né? O cálcio estava no 4º. 3º período, então ele tem 3 níveis. Coluna 7A, 7 elétrons no último nível. Ele ganhou 1 elétron, Cl-. Então ele continuou com 3 níveis. Ele continuou com 3 níveis. Ele tinha 7 elétrons no último nível, ganhou 1 elétron, Cl-. Então ele continuou, né, com 3 níveis. Potássio 19, se você faz a distribuição eletrônica, 4 níveis. Ou olha na tabela periódica, está ele aqui, ó, 4 níveis. Coluna 1A é 1 elétron no último nível. Coluna 1A é 1 elétron no último nível. Ele perdeu 1 elétron, então ele perdeu o último nível também. Ficou só com 3 níveis. Agora o magnésio, 12, tá? O magnésio, se você fizer a distribuição eletrônica, ele tem 3 níveis. Por quê, Ramon? Porque ele está no 3º período da tabela periódica. 3 níveis. Coluna 2A, 2 elétrons no último nível. Ele perdeu 2 elétrons. Então ele perdeu o último nível. Ficou só com 2. Então, gente, de cara, você bater no olho aí, esses são elementos próximos, tá? Isso vale para quando os elementos são próximos, eles são aí do 2º, 3º, 4º período, estão relativamente próximos. Dá para olhar isso, tá? Não dá muito para você ficar comparando o elemento de primeiro período com o último período em cantos opostos da tabela periódica. Aí complica. Mas esses elementos são próximos, dá para olhar isso aí. O magnésio só ficou com 2 níveis. Então o magnésio é o menor. O magnésio é o menor. Então nessas medidas aqui, ó, dadas em picômetros, tá? Picômetro, gente, é 10 a menos 12 do metro. Você tem o nanômetro, né, que é 10 a menos 9. O picômetro é 10 a menos 12. Então o menor raio é o do magnésio. 86 picômetros. Ou quase que matou a questão, né? Mas a letra B aqui também tem o magnésio. Então agora você tem que olhar os que têm 3 níveis. Os que têm 3 níveis,
o raio deles deve ser mais ou menos parecido, tá aí, tá? Mas vai depender de quê? Da carga do núcleo, da famosa carga nuclear. Então o cálcio tem 20 prótons puxando esses níveis para perto. Então o cálcio vai encolher muito, 20 prótons puxando 3 níveis para perto dele. Ele vai ficar pequeno, tá? O potássio tem 19. Também vai puxar muito, mas não tanto igual o cálcio. Então o potássio vai ficar um pouquinho maior. E o cloro tem 17 prótons puxando os 3 níveis. Então vai puxar menos. Então o cloro vai ficar o maior de todos. Tá? Então o menor é o magnésio, porque tem 2 níveis. Tinha 3, mas perdeu 1. 2 níveis. Menor, 86 picômetros, é o magnésio. Agora, cálcio, potássio e cloro tem 3 níveis. O que eu olho agora? Quem tiver a maior carga nuclear, 20 prótons, puxa mais os níveis para perto, vai ser o menor, 114, cálcio. Potássio, 19, 152. E quem tem menos prótons, puxa menos os níveis para perto, 167 é o cloro. Tá? Então, cuidado com isso. Quem tiver menos níveis é o maior. Se eles têm níveis iguais, o menor vai ser o que tem maior número de prótons. E isso o pessoal inverte, né? O pessoal acha que é o contrário. Tem 20 prótons e vai ser o maior. Não. O que tem mais prótons puxa os níveis, atrai os níveis mais para perto do núcleo, então ele encolhe, ele fica menor. Tá? Então, quando você estiver comparando átomos ou íons que tem o mesmo número de níveis, o menor deles vai ser o que tiver mais prótons e o maior deles vai ser o que tiver menos prótons. Tá? Guarde isso, muito importante. Tá? Posso até escrever aqui para você não esquecer. Ó. Vou escrever aqui. Ó. Para o mesmo número de níveis será menor o átomo ou íon que possuir mais prótons, maior carga nuclear, atraindo os níveis para perto do núcleo. Beleza? Aí você não esquece mais. Agora, quem tem menos níveis, claro que é o menorzinho. Tá? Quem tem menos níveis, é claro que é o menorzinho. Se tivesse um aí com 4 níveis, claro que seria o maior deles. Tá? Beleza? Questão 8. A eletronegatividade e o raio atômico dos elementos são duas propriedades periódicas e, portanto, importantes para a previsão das características químicas dos compostos. Muito bem. Os primeiros 5 elementos do grupo 2, metais alcalinos terrosos, são berilo, magnésio, cálcio, estrôncio, bário. Né? Os 5 primeiros elementos. Não falar do rádio, não. Os 5 primeiros. Em ordem crescente de número atômico, descendo a coluna. Com o aumento do número atômico ao longo do grupo, descendo a coluna, podemos afirmar que eletronegatividade e raio atômico crescem. Eletronegatividade não. Eletronegatividade ela cresce para cima, para a direita. Lá no flúor. Não se esqueça, flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, eletronegatividade não cresce, não. Letra B, eletronegatividade cresce? Também não. Tá? Eletronegatividade decresce. Letra C, boa. Eletronegatividade decresce. E o raio atômico decresce? Não. O raio atômico cresce para baixo. Porque quanto mais embaixo tiver, o que eu acabei de falar com vocês? Mais níveis ele tem. Né? O berilo está no segundo período, tem 2 níveis. Magnésio tem 3. Cálcio tem 4, estrôncio tem 5, bário tem 6, o rádio tem 7. Então o raio atômico obviamente cresce para baixo por causa disso. Então a eletronegatividade decresce e o raio atômico cresce. Quem é que cresce para baixo? O raio atômico. E o contrário da eletronegatividade, né? A eletropositividade, a tendência de perder elétron.
Afinal de contas, quanto maior o átomo vai ficando, mais fácil ele perder elétron. Os elétrons vão ficando mais distantes do núcleo. Perfeito? Questão 9. Sabes que o raio atômico, lá vem ele de novo, é uma propriedade que comporta-se em um determinado período, aumentando da direita para a esquerda. Né? Raio atômico, ó, da direita para a esquerda. No período. A causa desse comportamento está relacionado com a ideia de que, puxa, aquilo que eu falei aqui, ó. Aquilo que eu falei. Os elementos do mesmo período, eles têm o mesmo número de níveis. Se os elementos estão no mesmo período, eles têm o mesmo número de níveis. Então, isso aqui já está fora. Tá? Estado físico, energia de ionização, tem nada a ver com raio. A questão é o seguinte, quanto mais a esquerda ele está, menor o número atômico, menos puxa os níveis para perto do núcleo, então ele é maior. E se ele estiver lá, olha, maior o número atômico, mais à direita, né? Ele puxa os níveis muito para perto do núcleo, então ele fica menor. Entenderam? É exatamente isso que eu falei com vocês aqui. Átomos de mesmo número de níveis, átomos do mesmo período. Tá? Átomos do mesmo período. Período é o horizontal, coluna que é o vertical, tá? Então é a carga do núcleo. Os elementos que estão à esquerda, sódio, por exemplo, carga do núcleo é 11. Puxa os 3 níveis dele com força 11. Mas o argônio lá do outro lado, que também tem 3 níveis, puxa os 3 níveis com carga 18. Então o argônio fica menor. O sódio fica maior, encolhe menos, né? Vamos dizer assim, tá? Então, carga nuclear, tá certo? Então, gente, o raio atômico, ele depende de 2 coisas. O número de níveis, quanto mais nível tiver, maior é o raio. E a carga do núcleo. Quanto menor a carga do núcleo, maior o raio, se eles tiverem o mesmo número de níveis, tá? Se eles tiverem o mesmo número de níveis. A posição de um elemento no quadro periódico permite inúmeras deduções sobre as propriedades do elemento e de seus átomos e compostos. Com relação ao estrôncio 90, um dos mais perigosos produtos radioativos da fissão do urânio, a afirmativa errada é: olha o estrôncio aqui, ó. Olha o estrôncio aqui. A massa atômica dele é 87,6. Mas isso é média dos isótopos, né? Vocês sabem. Massa atômica é uma massa média dos diversos isótopos. Existe um isótopo que chama estrôncio 90, que vem da quebra do urânio, que é extremamente perigoso. É um lixo radioativo extremamente perigoso, tá? Então, quer saber a respeito do estrôncio 90. Então, fala assim, ó. Errada. Sais de estrôncio 90 e sais de bário, o bário está logo aqui embaixo, tem solubilidades semelhantes. Deve ter, porque estão na mesma coluna. O bário está aqui embaixo, tá, gente? Não está mostrando ele aqui não, mas você pode olhar na tabela periódica completa aí que você vai ver que o bário está debaixo do estrôncio, aqui, ó. O bário debaixo do estrôncio, tá? Então, semelhantes, são da mesma família, propriedades semelhantes. Não é iguais não, hein? O estrôncio 90 é absorvido no organismo como cátion de carga mais 1. Não. Se ele está na coluna 2A, você nem precisa fazer distribuição eletrônica. Se você não tiver a tabela periódica, você vai ter que fazer, né? Mas essa prova aí tem tabela periódica, porque eles não deram o número atômico do estrôncio, tá vendo? Eles não deram o número atômico do estrôncio, é porque tem tabela periódica. Então, você olha na tabela periódica, ele está na 2A. 2A significa o quê? 2 elétrons no último nível. Quem tem 2 elétrons no último nível, qual que é a tendência dele? Perder os 2 elétrons. Então, é formar carga 2+. 2+. Os elementos da primeira coluna, os metais alcalinos, é que tem 1 elétron no último nível e formam mais 1.
né? Na+, K+, tá certo? Mas lembra do cálcio? Cálcio é 2+, estrôncio 2+, bário 2+, tá? Então a afirmativa errada é essa. O estrôncio 90 é absorvido no organismo por tecidos ricos em cálcio. Cálcio, tá? Faltou um L aqui. Cálcio. Porque como o estrôncio é da família do cálcio, ele tem propriedades parecidas com o cálcio. O seu organismo confunde. Ele quer pegar o cálcio para os ossos, para os dentes, né? E acaba pegando o estrôncio. E isso é um problema sério, porque o estrôncio 90 é radioativo. Vai lá para os ossos, irradia a medula óssea e pode provocar leucemia, tá? Porque seu organismo é enganado, que o estrôncio é da mesma coluna do cálcio. Núcleo de estrôncio 90 tem 52 nêutrons. Então você ia precisar da tabela periódica para ver que o número atômico é 38. Se o número atômico é 38 e a massa é 90, né? Número de prótons 38, número de nêutrons tem que ser 52, né? 38 mais 52 dá 90. Tá certo? Dá 90. Então aqui, evidentemente, tinha que ter a tabela periódica, porque eles não falaram o número atômico do estrôncio no enunciado. Tá? Essas questões, gente, algumas são de vestibulares, Enem, etc. Então algumas a gente sabe que tem tabela periódica, as outras a gente sabe que não tem. As do Enem não tem. Né? Você sabe disso, o Enem não tem tabela periódica. E a gente reza todo dia para que ele apareça na prova do Enem. A tabela apareça porque ela é importante. Tá? Tabela não é só massa atômica, não, tá? Tem gente que acha que a tabela só te fala o número atômico, a massa atômica e o símbolo. Não. Tabela periódica é muito mais, né? Você tá vendo aí? Né? Eu sei que o cálcio e o estrôncio tem 2 elétrons no último nível, que estão na coluna 2A, tem tendência de perder os 2 elétrons, formar cátion 2+, propriedades semelhantes, tá? Tabela periódica é muito mais do que algumas pessoas pensam, que é só fornecer a massa que está tudo bem, não é assim não. Questão 11. O gráfico mostra a variação de uma determinada propriedade à medida que aumentamos o número atômico dos elementos. Tem uma propriedade aqui que está sendo estudada, não sei qual que é, e eu estou aumentando o número dos elementos. Tá? Então, o elemento número atômico 1, hidrogênio, a propriedade dele está aqui. Ó, tá? Aí aumentei, elemento 2 é o hélio. Ih, foi lá para cima, ó, o hélio. Aí aumentei o lítio, veio cá para baixo. Opa! Então essa propriedade cresceu do hidrogênio para o hélio. Essa propriedade cresceu para a direita. E repete aqui de novo, olha, lítio, berilo, boro, deu umas quedinhas aqui, oxigênio, nitrogênio, umas quedinhas aqui. E o neônio lá em cima de novo, tá vendo? Então aqui, ó, do lítio para o neônio está crescendo para a direita. Do sódio para o argônio, crescendo para a direita. Né? Do potássio para o criptônio, tá vendo? Sempre crescendo para a direita. Então é uma propriedade que cresce para a direita. Tá? Bom, agora na hora que eu olho os gases nobres, o que eu estou vendo? O hélio está lá em cima, neônio mais embaixo, argônio mais embaixo, criptônio mais embaixo, xenônio mais embaixo. Quer dizer que essa propriedade, né, nos gases nobres, ela está diminuindo, né? Vai descendo aqui, ela vai diminuindo. Então ela cresce para cima. Tá certo? Então aqui, ó, quem que é o gás nobre que está mais em cima? Não é o hélio? Tá? Não é o hélio que está mais lá em cima? É hélio, neônio, argônio? Então você vê que eles é onde a propriedade é maior. Então a propriedade cresce para cima. Tá? Aqui, ó, xenônio está lá embaixo. Xenônio, criptônio, argônio, neônio, hélio. É uma propriedade que na coluna cresce para cima. Então eu estou querendo uma propriedade que cresce assim. Os dados do gráfico permitem concluir que a propriedade em questão é: qual propriedade que cresce assim? Ah, eletronegatividade. Letra A. Não. Porque os gases nobres não têm eletronegatividade. Isso é pegadinha. Os gases nobres não têm eletronegatividade. Eles não têm tendência de ganhar elétron.
Raia atômica é o contrário, para a esquerda para baixo. Densidade é para o meio da tabela periódica, não é densidade também não. Energia de ionização. Energia de ionização. Energia de ionização, gente, ela cresce para cima, para a direita. E os gases nobres entram nessa história. Quer ver? Vamos voltar naquele exercício lá atrás que eu coloquei, olha lá, ó. Eletronegatividade, afinidade eletrônica. Esqueci de colocar aqui energia de ativação, porque a questão não, energia de ionização, porque a questão não falava, mas aproveita e já põe. Energia de ionização. Cresce tudo para cima, para a direita. Tá? Só que eletronegatividade, gás nobre não entra. Mas na energia de ionização eles entram. Tá? Então, maldosa questão, porque na letra A, eletronegatividade, a pessoa podia confundir. Mas é só você lembrar que o elemento mais eletronegativo que existe é o flúor. E cadê o flúor? Ah, o flúor está aqui. Né? Nitrogênio, oxigênio, flúor. Tá? Então, né, não é eletronegatividade. Tá? Tem várias coisinhas, né, gente? Se você estuda muito, faz muito exercício, você começa a linkar essas coisinhas. E isso fica interessante. Tá? 12. Questão do Enem. Aqui, ó. Olha só. A importância de você fazer exercício. Importância de você fazer exercício. Tá? Acabamos de fazer essa do Stronço 90, não foi? A 10. Então, olha a do Enem aqui, ó. A poluição radioativa, 2019, compreende mais de 200 nuclídeos, mais de 200 átomos radioativos. Sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o Césio-137 e o Stronço 90. Olha o Stronço 90 aí de novo. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos produzidos pelo homem no meio marinho ocorreu durante as décadas de 1950 e 1960, como resultado de testes nucleares realizados na atmosfera e no próprio mar. Tá? O Stronço 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares, e em razão de sua semelhança química, pode participar do equilíbrio com carbonato e substituir cálcio em diversos processos biológicos. Lembra que a questão que nós acabamos de fazer? O estrôncio era confundido com o cálcio, porque os dois estão na mesma coluna, né? Olha lá, cálcio aqui, estrôncio aqui, propriedades semelhantes? Pois é. Então, aí está batendo no mesmo assunto. Então, ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, ele foi absorvido pela planta, aí passou lá para a vaca, aí passou para o leite da vaca. Leite não tem cálcio? Então, o leite agora vai ter estrôncio também, né? Aí você vai e bebe esse leite com estrôncio. Em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 vai acumular e vai causar problema? Ué, no tecido humano que tem mais cálcio. E qual que é o tecido humano que tem mais cálcio? Tecido ósseo, né? Tecido ósseo. O muscular tem um pouquinho, mas o ósseo tem muito cálcio, tá? Tá vendo? A importância de você fazer exercício. Repete, gente, as coisas repete, tá? A pessoa não é tão criativa assim, não. Muda o texto, mas a pergunta é praticamente a mesma, tá? A tabela periódica é um instrumento importantíssimo para o químico, pois contém uma enorme quantidade de informações sobre os elementos. Observe essa tabela, que ilustra alguns elementos químicos genericamente identificados pelos números 1, 2, 3 e 4. Tá? Então está elemento 1, 2, 3 e 4. O que você vai ter que olhar aqui? Como que termina a distribuição eletrônica? Tá? O elemento 1 termina em 3s1. 3s1. Isso é um indicativo para mim, tá? Que ele se encontra no terceiro período e tem um elétron no último nível. Ele tem um elétron no último nível. Certo? Esse é um indicativo para mim. O elemento 3 termina em 3s2, 3p6. Ah, então isso é um indicativo que ele tem 3 níveis, tem 8 elétrons no último nível. Legal, esse 3 aqui é um gás nobre. O elemento 4 termina em 4s2.
4s2. O que indica para mim que ele tem 2 elétrons no último nível, ele está na coluna 2A. Tá certo? Agora o elemento 2 é maldade. Eu deixei ele para o final porque ele é maldade. Tá? Esse elemento 2 é maldade. Se você sabe o detalhe, você mata o negócio. Na verdade, esse elemento 2 terminava em 3D4. 3D4, 4S2. Ele terminava em 3D4, 4S2. Mas por uma questão de estabilidade, subníveis cheios pela metade são mais estáveis, um elétron passou dali e veio para cá. Tá certo? Então ele terminava em 3D4, 4S2, ficou 3D5, 4S1. Então o último elétron dele está em D5. O último elétron dele, o último elétron que entrou, está em D5. Tá? E D5 é transição. Uma outra maneira de você olhar isso era uma questão de diamantina, tá? Uma outra maneira de você olhar isso é se você somasse o número de elétrons, aí é atalho, né? Aí você engana o cara legal, tá certo? O cara tá querendo que você olhe a distribuição eletrônica, aí você engana o cara legal. Você soma o número de elétrons, né? 2 mais 2, 4 mais 6, 10 mais 1, 11, é o sódio. Tá certo? Né? Você pode fazer isso, ué, né? Você pode fazer isso. Estratégia. Tá? Era uma questão para você analisar a distribuição eletrônica. Mas se você for esperto, você pode fazer isso também. Então, se você somar aqui, ó, 10, né? 12, 18 mais 6, 24. 24 é o cromo. 24 é o cromo, tá? Na tabela periódica. Certo? 24 está aqui, ó. É o cromo na tabela periódica. Então, ele não termina em 4S1. Ele termina em 4S1, 3D5. Ou 4S2, 3D4, que seria a configuração original. Essa é a mais estável, que os elétrons ficam, os subníveis ficam sempre preenchidos. Tá? Mas é muita maldade isso aqui, pegadinha total. Tá? E o cara ainda vem e ainda inverte a ordem dos negócios aqui, que é para complicar mais sua vida. O elemento 4 é um metal alcalino terroso. Termina em 4S2. 2 elétrons no último nível, coluna 2A, metal alcalino terroso. Ou se você somar tudo aqui, ó, vai dar 20. É o cálcio. Tá? O elemento 2 é um metal alcalino. Tá vendo a maldade? Termina em 4S1, é um metal alcalino. Não. Não, ele é o cromo. Ele é um elemento de transição. Tá errado. Pediu para marcar a errada. Pediu para marcar a errada. O elemento 1 é o metal alcalino. Ele sim, é o sódio, 3S1. Aí o cara vai assim, ó, se esse termina em S1 é alcalino, esse também termina em S1, os dois são alcalinos. Não, era pegadinha. Tá? E o 3 é um gás nobre, né? 3S2, 3P6, se você contar dá 18 elétrons, 18 elétrons é o argônio, né? É o argônio. Então esse aqui tinha estratégia para você escapar dele. Sem olhar a distribuição eletrônica, só contando e olhando a tabela periódica. Tá? E lá nessa prova tinha tabela periódica. Hoje nem existe mais o vestibular de Diamantina, né? Universidade Federal Vale de Jequitinhonha e Mucuri, né? Antiga FAFEOD, Faculdade Federal de Odontologia, né? De Diamantina. Tá certo? Hoje lá é ENEM, né? Católica. O hidrogênio é mais eletronegativo que os metais e menos eletronegativo que os não metais e semimetais. Tá certo? Gente, o hidrogênio, ele fica aqui nesse cantinho, tá? Por comodidade, porque tem um elétron no último nível e tal. Mas em termos de eletronegatividade, o hidrogênio deveria estar mais ou menos aqui, ó, em termos de eletronegatividade. Ele é mais eletronegativo do que os metais que estão para cá e menos eletronegativo que os ametais que estão na direita dele. O hidrogênio deveria estar ali, tá certo? Deveria estar ali. Tá? Então o hidrogênio apresenta-se mais eletronegativo quando ele estiver ligado com quem? Ele é mais eletronegativo que metal. Ele é mais eletronegativo que metal. Tá? Então ele vai ser mais eletronegativo quando ele estiver ligado com o metal. E onde que está ligado com o metal? Silício? Não, silício
é semimetal. Boro, semimetal. Nitrogênio, metal. Sódio, metalzão, né? Sódio é metalzão, desgraúdo, certo? Então o hidrogênio é mais eletronegativo que o sódio. Isso é muito doido, tá? Por quê? Por quê? Porque o hidrogênio vai roubar elétron do sódio. Então, se você quebrar o NaH, vai formar Na e H-. Que isso, Ramon? Na+, tudo bem, conheço. Mas H- eu nunca vi. Então prazer, tá? Prazer. Quando o hidrogênio está ligado com metais, hidretos metálicos que a gente chama, tá? Quando o hidrogênio está ligado com metais, ele rouba elétron dos metais. E aí ele fica com carga negativa, tá? Pouca gente sabe disso, viu? Pouca gente sabe disso aí. Fica esperto. Hidrogênio ligado com lítio, hidrogênio ligado com cálcio, tá? Vai ser o metal com carga positiva e o hidrogênio com carga negativa. Pouca gente sabe disso aí. Composto iônico, Na+H-, tá? Cuidado com isso. Outra da PUC. Sejam dados dois elementos, X e Y, com números atômicos consecutivos. Números atômicos consecutivos. E situados no mesmo período da tabela periódica. Gente, isso aqui é importante demais. Você não lê isso aqui rápido não, que você faz porcaria. Números atômicos consecutivos, um está do lado do outro. No mesmo período da tabela periódica. X, Y. O X está aqui, o Y está aqui. Se o X é o boro, o Y é o carbono. Se o X é o sódio, o Y é o magnésio. Tá? Então isso aqui é importantíssimo você ter essa visão. Tá certo? Então sobre eles é correto afirmar: X deve ser mais eletronegativo que Y. Não. Eletronegatividade cresce para a direita. Eletronegatividade cresce para a direita. Então não pode não, hein? O Y é mais eletronegativo que o X. Y tem raio atômico menor que X. Aí tá certo. Porque raio atômico cresce para a esquerda. Então Y tem raio atômico menor do que X. Certinho. X e Y pertencem à mesma família. Nunca, never, jamais. Tá? Porque são do mesmo período, como é que eles podem ser da mesma família? Né? Números atômicos consecutivos. Não pode. X e Y podem ser um calcogênio. O que é calcogênio? Calcogênio é a coluna do oxigênio, chamados também de chalcogênios. Tá? O certo é calcogênio mesmo. Gás nobre é a coluna aqui dos gás nobres. Eles podem ser um calcogênio e um gás nobre? Não, porque o número atômico deles é consecutivo. O calcogênio aqui, entre ele e o gás nobre tem um outro elemento. Não pode ser, respectivamente, calcogênio. Podia ser um halogênio, né, e um gás nobre, ou um calcogênio e um halogênio. Mas o halogênio está aí no meio. Tá? X terá o menor número de camadas eletrônicas? Não, o mesmo número. Eles não estão no mesmo período? Situados no mesmo período da tabela periódica. Tá? Então, se estão no mesmo período, eles têm o mesmo número de níveis. Tem que guardar isso, gente. Está no mesmo período, mesmo número de níveis. Está na mesma coluna, propriedades químicas semelhantes. Tá? Questão 16, uma questão da UFMG. Esse gráfico apresenta as 4 primeiras energias de ionização. As 4 primeiras, quer dizer que pode ter outras. De átomos de um metal pertencente ao terceiro período da tabela periódica. Terceiro período da tabela periódica. Terceiro período da tabela periódica tem sódio, magnésio, alumínio. 3 metais. 3 metais. Então é um deles. É um deles. Metal do terceiro período. Sódio, magnésio e alumínio. Porque o silício é um semimetal. E tem gente hoje que já considera até como um metal. E lá para frente, fósforo, né?
enxofre, cloro, argônio. Sobrou até um aqui, né? Tá até sobrando um a mais aqui, né? Tá sobrando uma casinha aqui. Esquece aqui, sobrou uma casinha aqui, tá? São só 8, né? Esse aqui sobrou, tá? São tudo metais para lá, tá? Então metal só tem 3, tá certo? Metal só tem 3. É importante perceber isso. Prova da Federal tinha tabela periódica. Terceiro período. Aí o que fez? Olha, energia de ionização para tirar um elétron, baixinha. Tirar outro elétron, aumentou. Tirar outro elétron, aumentou. Normal. Toda vez que você vai tirando elétron, vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil. Tirei 1, tirei 2, tirei 3. Mas na hora de tirar o quarto elétron, aumentou demais. Isso quer dizer o quê? Que esse quarto elétron está muito mais perto do núcleo. Está muito mais perto do núcleo. Tá? Então imagina uma situação assim, ó. Você tinha o núcleo, tá? Sei lá quantos níveis? Não, sei sim. São 3 níveis. São 3 níveis. Terceiro período, são 3 níveis, tá? Então o que está acontecendo? Olha, tirar o primeiro elétron foi fácil. Tirar o segundo elétron, um pouquinho mais difícil. Tirar o terceiro elétron, um pouquinho mais difícil. Porque eles estavam no último nível. Foram relativamente fáceis de tirar. Mas tirar o quarto elétron, eu vou gastar muito mais energia. Olha lá, 12 mil. Tá? Mais do que o triplo aí do que gastou o terceiro. Tá? Sinal que o quarto elétron que eu tirei estava no nível mais interno. Então esse átomo tem 3 elétrons no último nível. Ó, 3 elétrons no último nível, antiga coluna 3A, é o alumínio. É o alumínio. Esse átomo aí é o alumínio. Então, com base nessas informações, é incorreto afirmar que os átomos desse metal apresentam raio atômico maior do que o de qualquer dos não metais do mesmo período. Tá certo. Tá certo. Porque raio atômico cresce para a esquerda. Ele não está aqui, ele não é o alumínio? Ele não é o alumínio, é o terceiro aqui, ó, sódio, magnésio, alumínio. Ele não é o terceiro? Então o raio atômico dele é maior do que qualquer um dos não metais aí, ó, né, que está no período dele. Beleza. 2 e 8 elétrons nos primeiros níveis de energia, certinho. 2, 8, 3. Né? Distribuição eletrônica de 13 elétrons. 13 elétrons, 2, 8, 3. Tá? 4 elétrons no último nível? Não, só 3. Tá? Só esses 3 aqui estavam no último nível. Aquele ali já está no nível mais interno. A afinidade eletrônica menor que a de qualquer dos não metais do mesmo período. A afinidade eletrônica cresce para a direita. A afinidade eletrônica cresce para a direita. Então ele está aqui, né? Ele é o alumínio. A afinidade eletrônica dele é menor do que a dos não metais. Os não metais têm maior afinidade eletrônica. Exceto o gás nobre. O gás nobre não tem afinidade nenhuma com o elétron. Né? Bom. 17. O Erge. Olha que doido. Eu falei com vocês há pouco, né? O hidrogênio não é um metal. O hidrogênio é um gás, né? Tarará, tarará, tarará. Só que, olha só. Gente, calma com isso aí, tá? Considere o hidrogênio como um não metal. Considere o hidrogênio como um gás. Porque nas condições ambiente ele é assim, tá? Mas recentemente, cientistas conseguiram produzir hidrogênio metálico. Hidrogênio metálico. Comprimindo o hidrogênio molecular sob elevada pressão e baixa temperatura. Tá? Aí o hidrogênio passou para o estado sólido. Baixa temperatura também. Passou para o estado sólido. Aí não está escrito baixa temperatura não, mas eu sei. Baixa temperatura. Aí passou para o estado sólido. E no estado sólido, ele comporta-se como metal. No estado sólido. As propriedades metálicas desse elemento são as mesmas dos demais elementos do grupo 1 da classificação periódica. E essa semelhança
está relacionada com o subnível mais energético desses elementos, que é o quê? S1, né? N é o nível, N é S1. Então, o hidrogênio, 1S1, o lítio, 2S1, o sódio, 3S1. Eles terminam em S1, né, gente? S1, S2, deixa eu pegar a mãozinha aqui. S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6, D1, D2, D3, né? Tem aquela lógica da tabela periódica. Então, NS1, letra A, bonitinho, tranquilo, facinha, facinha, essa questão da UERJ, tá? Questão 18, Enem 2017, que traz uma história triste danada, né? É aquela coisa que o Enem gosta, né? Conta uma história. Pegou o livro do Levi, chamado Tabela Periódica, né? De 1994, e trouxe lá. No ar respiramos, eu vou marcando as coisas importantes, tá? No ar respiramos os chamados gases inertes, gases nobres. Trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto, o inativo. E de fato, o novo, por exemplo, neônio, tá? Neônio é o novo, né? Neônio. E de fato, são de tal modo os inertes, aquela inércia química, lembra? Tão satisfeitos em sua condição, seus elétrons tudo completo, bonitinho, que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, o xenônio, né? Lembra lá que falava do xenônio, né? Lembra que falava do xenônio, que produziu composto xenônio e tal? Xenônio é um estrangeiro, a combinar-se fugazmente, né? Quer dizer, com dificuldade, né? Combina e solta, uma coisa fugaz, uma coisa que não dura muito tempo. Com o flúor. O flúor é ávido, o flúor adora um elétron, é vivaz, altamente reativo. Olha que linguagem literária aí, gente. É livro mesmo, literário, né? Combinar-se fugazmente com o flúor ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que foi conferido o prêmio Nobel, tá? Qual propriedade do flúor? A questão não é sobre gás nobre, não. A questão é sobre o flúor. Tá? A questão é sobre o flúor. Aí tem gente que nem lê, né? É no ar que respiramos gás nobre e estabilidade. Pronto, né? Não, né? Não, a questão é sobre o flúor, tá? Então o flúor, por que o flúor foi escolhido, né, para reagir com o gás nobre? Ó, o gás nobre é inerte, mas o flúor é super reativo. O flúor é o elemento mais eletronegativo que tem. É o mais doido com o elétron que tem. Era o único que seria capaz, que eles imaginavam, né, de arrancar elétron do gás nobre e reagir com ele. Então, exatamente a eletronegatividade, tá? Eletronegatividade. Atenção para uma observação aqui, tá? Um ametal é mais reativo quanto maior for sua eletronegatividade, tá? Um ametal, não metal. E um metal é mais reativo quanto maior for sua eletropositividade, tá? Quer dizer, um tá doido para ganhar elétron e virar ânion, e o outro tá doido para perder elétron e virar cátion, tá? Só que no caso era roubar elétron, então tinha que ser o flúor mesmo, tá? Um metal aí não ia adiantar nada não, tinha que ser o flúor devido à sua eletronegatividade. Gente, densidade, condutância, condutibilidade elétrica, estabilidade do núcleo, temperatura de ebulição, tem nada a ver, né? Nada a ver com reação química. Reação química depende de eletronegatividade, tá? Questão 19, o FMG. O quadro a seguir apresenta alguns dos principais elementos constituintes do corpo humano, sua participação na massa total. Ó, cara de questão do Enem. Só não diria que é uma questão de Enem porque está pedindo a incorreta. Mas eles amam isso. Deram aí a composição dos elementos do corpo humano.
cada elemento, percentual da massa no corpo humano, tá? Então, com relação aos dados, está em ordem decrescente, né, as massas, marque a incorreta. Essa tabela que eu coloquei aqui é justamente a tabela que a UFMG adotava, tá? A tabela que eles adotavam era essa aí, ó, bonitinha assim e tal, preto e branco, tá? E na época, né, o último vestibular da UFMG que teve, essa tabela dele, só era conhecido assim, oficialmente até o 112, nem nome ele não tinha na época, hoje é o Copernício, né? Hoje a gente conhece até o 118. Com relação aos dados apresentados, incorreta. O metal com a maior fração da massa é alcalino terroso. Então você tem que olhar aqui, ó, o metal que tem maior fração da massa. É só você vir descendo. Oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, nenhum desses é metal. Cálcio é. Cálcio é metal. Cálcio é metal. Maior fração da massa, 1,9. O metal com a maior fração da massa é o cálcio. É alcalino terroso? É. Cálcio, coluna 2, alcalino terroso. Beleza. O hidrogênio, em números de átomos, é mais abundante que o oxigênio. Aí pegou, né? Porque o oxigênio é 64% da massa. O hidrogênio é 10%. Só que atenção, em número de átomos. Então você pode fazer uma continha, imagina assim, tá? Imagine que eu tenho 100 gramas de corpo humano. 100 gramas de corpo humano. Imagina assim, 64 gramas vai ser oxigênio, 10 gramas vai ser hidrogênio. Aí você usa aquela fórmula da estequiometria. Número de mols, né? Número de mols de átomos é a massa dividido pela massa de um mol. Não é isso? Então, o número de mols de hidrogênio, tá? O número de mols de hidrogênio vai ser a massa que tem em 100 gramas, né? 10 gramas. Imagina 100 gramas de corpo. Não vai pegar a pessoa inteira, não. Pega 100 gramas para facilitar, tá? Então, o número de mol de hidrogênio tem 10 gramas, tá? E a massa do hidrogênio, olha lá na tabela periódica, 1 grama por mol. 1 grama por mol, tá certo? Vou tirar as unidades, tá? Só para facilitar aqui o espaço e tudo mais. Então, eu tenho 10 mols de hidrogênio. Eu tenho 10 mols de átomos de hidrogênio. Agora, o número de mols de átomos de oxigênio. Átomos, né? Então, eu tenho 64 gramas, vou arredondar, tá, gente? 64. E a massa do oxigênio, você olha lá, é 16. 64 dividido por 16 dá quanto? 64 por 16. Dá exatamente 4 mols. Então, em termos de mols, tá? Número de mols, massa dividido pela massa molar, tem mais mols de hidrogênio na gente do que mols de oxigênio. Em termos de massa, o oxigênio ganha. Mas em termos de mols, o hidrogênio ganha. Tá certo? O hidrogênio ganha. O carbono, por exemplo, seria 18 dividido por 12, 1,5, 1 mol e meio. O carbono seria 1 mol e meio. Tá? Perderia do hidrogênio também. Tá? Então, viram? Deram uma misturadinha nas coisas aqui. Importante. Clássico, viu? Clássico. O que tem mais é fulano. Peraí, o que tem mais em termos de massa ou o que tem mais em termos de mols, de átomos, né? Você está falando como isso aí? Me explica isso aí, né? Eu tenho mais dinheiro que você. Eu tenho 20 notas, né? Mas 20 notas de quanto? De R$2, né? Porque às vezes eu tenho uma nota de R$200, eu tenho mais dinheiro que você, tá? Então cuidado com isso, tá bom? O quadro apresenta 4 metais. O quadro apresenta 4 metais. O cálcio, o potássio, o sódio e o magnésio. Todo mundo pertinho aqui, ó. Cálcio, potássio, sódio e magnésio. A turminha toda juntinha aqui. 4 metais, tá certo. O quadro apresenta 2 halogênios. Halogênio é flúor, cloro, bromo e iodo, né? Esse astato, gente, ó, nem para remédio você acha ele, tá? 2 halogênios. Não, se você olhar, só tem o cloro. Só tem o cloro. Tá vendo? Não era para marcar errada? Se você tivesse começado de baixo para cima, você já tinha trombado com ela de cara, tá? A importância de ler tudo, tá? Às vezes o sujeito lê aqui, ó, para na B, não, hidrogênio tem mais que oxigênio. Não, oxigênio tem mais que hidrogênio.
B, letra B, deixa eu ir embora. Não, você tem que ler tudo, filho. Tá? A letra D tá óbvia. Só tem o cloro aqui como halogênio. Tá? Então pede a incorreta, fala que tem 2 halogênios, tá errado. E a última nossa aqui, de novo do Enem, 2018. Lá vem outra história triste de outro livro. O livro A Colher que Desaparece, Outras Histórias Reais de Loucura, Amor e Morte a Partir dos Elementos Químicos. Né? Esse livro deve ter vendido demais, né? Puta, né? Deve ter vendido, deve ser uma doideira. Então, vestibulando compra, né? Se vocês acharem, compra ali, porque o Enem tira texto de lá. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo. Tá aqui, ó. Nióbio e Tântalo. Nióbio e Tantálio. Tá? Nióbio e Tantálio. Nióbia e Tântalo. 2 personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico 41, nióbio, tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com o elemento 73, o tântalo, né, que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses 2 personagens da mitologia grega, foi conferido a esses 2 elementos o nome de nióbio 41 e tântalo 73. Esses 2 elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores, vocês já devem ter ouvido falar do nióbio, né? E em outras aplicações da indústria de ponta. Nióbio importantíssimo, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos 2. Tá? A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a. Tá? Muito bem. Olha a observação que eu coloquei aqui em cima. Está aqui um bom exemplo de questão que com a tabela periódica fica infinitamente mais fácil e interessante de resolver. Só que isso é uma questão do Enem. E Enem não tem tabela. Então, sem a tabela, você terá que fazer a distribuição eletrônica dos 2 elementos. E olha que um deles tem 73 elétrons. Um tem 41, o outro tem 73. Uma verdadeira perda de tempo e que não avalia a capacidade do aluno raciocinar com as ferramentas corretas. Tabela periódica é a ferramenta correta para essa análise. Tá? Estou vendo que os 2 são da mesma coluna, os 2 são do mesmo grupo. Se você fizer a distribuição eletrônica, tá? Você vai ver que o nióbio termina em 4D3, tá? D1, D2, D3. Ah, não é 5? Não, Ramon, não, é 1 a menos, porque ele preenche o D, né? Depois. Termina em 4D3. E o tantálio, né, termina em 5D3. Se eles terminam em D3, eles estão na mesma coluna. Igual aqui, termina em S1, S2, D1, D2, P1, P2, tá certo? Então, você tinha que fazer a distribuição eletrônica, ver que os 2 terminam em D3, e dar um trabalhão no inferno. Ia dar um trabalhão no inferno, tá? Então, a importância econômica e tecnológica, pela similaridade de propriedade química e física, deve-se a terem elétrons no subnível F. Aí você ia ver que o nióbio não tem. O nióbio não enche o F. Tá? O tantálio enche. Porque os lantanides estão aqui, logo antes aqui. Ó. Aliás, logo antes aqui nessa, entre 57 e 72. E eles terminam em F. Tá? Ser elemento de transição interna, não. Transição interna são os lantanides e actinidos. Pertencer ao mesmo grupo da tabela periódica, perfeito. Coluna 5B, atual coluna 5. Terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente. Não, eles até têm. Né? Ah, não, desculpa. Um é 5 e 6. Né? Aqui está no 5º período. 5 níveis. O elétron mais externo está no 5º nível. Esse aqui é 6º período, o elétron mais externo está no 6º nível. Então não seria 4 e 5, não, seria 5 e 6. Mas também não ajuda nada, isso não quer dizer que tem propriedade semelhante por causa disso, não. Tá? Estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Não, eles estão aqui nessa coluna 5B, que nem tem nome. Tá? Essa coluna 5B, que nem tem nome. Então é isso que eu falo, gente, é isso que eu imploro. Já escrevi isso no meu blog e tal, implorando o pessoal. Põe tabela periódica na prova do Enem, ou então não põe questão igual essa, né? Porque é ridículo isso aí. Você ser obrigado a fazer uma distribuição eletrônica, né, por subníveis, tá certo?
de 73 elétrons. É ridículo isso aí. Uma completa perda de tempo. Tá? Então, né, eu já peço para os meus alunos, gente, tenta decorar os 18 primeiros elementos da tabela periódica. Tenta fazer uma tabela periódica aí de cabeça, né? E colocar os 18 primeiros elementos. Antes da prova começar, com a prova fechada, você desenha a tabela periódica lá com os 18 primeiros elementos. Se o cara reclamar, faz assim, não, falou que não pode abrir a prova, mas rabiscar a capa dela aqui eu posso, né? Vai lá na última página lá e rabisca. Tá certo? A tabela periódica lá, né? Mas então tá, mas a instrução aqui não é essa não, você xingar, né? Tomar a prova e sair correndo, ele não vai fazer isso não. Tá certo? Mas tenta, tá? Guardar os 18 primeiros elementos, que já quebra um galho. Agora aí nem isso adiantava, né? Você tem que guardar a tabela quase toda, né? Pra você fazer um negócio desse aí. Tá legal, gente? Beleza? Gostaram? Tá? Então tá aí, se vocês gostaram, eu também gostei, fico satisfeito, tá? E agradeço a vocês por terem assistido aí, ter paciência comigo e assistir isso aí tudo, tá bom? Abração pra vocês, até a próxima.